CEO perde tudo em 10 segundos, ao ignorar o primeiro garoto que poderia salvar a empresa. Naquele dia fatídico, a atmosfera no auditório da Financier Power estava ali, seguro de si, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Algo que vibrava à margem de seus pensamentos arrogantes. Com seu terno italiano perfeitamente alinhado, os cabelos penteados e o sorriso confiante, ele parecia uma estrela em um tapete vermelho. Porém, aquele brilho todo estava prestes a ser coberto por nuvens escuras. Os investidores estavam a postos. Os holofotes reluziam, refletindo gráficos deslumbrantes nas telas que adornavam as paredes. Era uma verdadeira orgia de números crescentes, proclamando o sucesso passado da financeira. E Arthur, imerso em sua própria vaidade, ignorou uma mensagem crucial que chegara minutos antes. Um aviso de Lucas, um prodígio de apenas 16 anos, que sem que ninguém soubesse, poderia ser a chave para o futuro da empresa. Desaceleração econômica à vista. A solução é simples, Arthur, dissera Lucas, com os olhos brilhando de determinação. Mas o que um garoto poderia entender sobre os complexos meandros do mercado? Para Arthur, era apenas mais um sinal do quanto a nova geração ainda precisava aprender. Ele subiu ao palco, a plateia ansiosa, o rival Carlos observando com um sorriso satisfeito nas sombras. 10 segundos. Em apenas 10 segundos, a realidade que Arthur rejeitou com desdém se tornaria uma avalanche. As primeiras frases de sua apresentação, planejadas com tanta confiança, se tornaram dinamitadas por um grito ensurdecedor. De rejeição. Ele se sentia como um artista que destrói o próprio palco antes de receber o prêmio. E esta é a nossa estratégia para o próximo trimestre. Arthur começou, mas o eco de sua voz era abafado por murmúrios de incredulidade. O silêncio após suas palavras parecia um instante eterno, pesado como concreto. Lucas tinha razão, e a verdade estava ali, pairando sobre ele como uma tempestade prestes a desabar. O feedback foi cortante. As palavras dos investidores penetraram em seu ego inflado como facas afiadas. As expressões ao redor, de satisfação por suas falhas, balançaram entre o choque e o riso contido. Carlos, com um olhar triunfante, sabia que essa era a oportunidade que esperava. Mais que um rival, era um caçador à espreita, pronto para devorar o que restasse da reputação de Arthur. A pressão da sala aumentava e Arthur sentiu seu coração disparar, a adrenalina criando um nó em sua garganta. Era um ponto sem volta. A queda era iminente. Na escuridão da sala, uma luz pisca. Uma janela para a salvação? O que ele faria? Abandonaria seu ego ou continuaria lutando sozinho, ainda preso às sombras de uma infância onde a confiança era um luxo? A dúvida pairava no ar como um fantasma, prestes a revelá-lo. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adore conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur sentiu o coração acelerar. O suor deslizava por sua testa. Ele estava a poucos passos do abismo e a sala parecia girar ao seu redor. Lucas ainda estava ali, uma figura pequena que a essa altura parecia uma luz. Mas ele não se atreveu a olhar para o garoto. O orgulho prenderia, não era? Mas enquanto o murmúrio crescente se transformava em caos, uma voz alta cortou-a. Bah! Quem são? Espere, tenho algo a dizer. O olhar de todos se virou, e foi aí que Arthur viu. Perto da porta, uma mulher avançava. Seus cabelos desgrenhados balançavam, e suas vestes simples não combinavam com a seriedade do ambiente. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Arthur com uma determinação que fez seu estômago embrulhar. Era Sofia, sua ex-assistente que havia saído da empresa semanas atrás, após um desentendimento. Ele nem acreditou que estava ali. Sofia! A voz de Arthur saiu como um sussurro. Sim, eu preciso que você me ouça. O que você está prestes a fazer pode destruir tudo. O Carlos está se preparando para derrubar você. Eu vi tudo. Os olhos de Arthur se alargaram. Carlos, em sua posição estratégica, esperava seu momento, pronto para dar o golpe final. As palavras de Sofia estavam carregadas de um peso que não se poderia ignorar. Mas sua mente estava confusa. Ele a havia desprezado por causa de suas obsessões. Não teria mais confiança nela agora. Ou teria? Você acha que isso é algum tipo de piada? Ele gritou, tentando se manter firme. Não, escute, Arthur. Você precisa saber sobre o que planejo fazer. Seus músculos começaram a relaxar, enquanto a adrenalina o deixava mais vulnerável. Mas enquanto Sofia falava, algo inusitado aconteceu. Uma mensagem de alerta apareceu no projetor atrás dele. Desaceleração econômica confirmada. Assinaturas de pessoas importantes estavam inundando a tela. Arthur encarou a mensagem e todos os olhares se voltaram para ele. Ele inspirou fundo. A sala estava em silêncio novamente, mas sentiu a pressão subindo. Isso é uma farsa! Carlos gritou rindo. Uma jovem sonhadora tentando resgatar o que não pode ser salvo. Diante da opressão, Arthur olhou de cara para Sofia. O que você quer dizer? O que você viu? Ela hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Eu encontrei alguns documentos, Arthur. Planejamentos. Uma venda da empresa para fora do país. Uma fraude planejada, algo grande. Foi Carlos. Ele estragou tudo. Uma risada abafada ecoou da plateia. O que Sofia dizia começava a fazer sentido. Mas ele não sabia em quem confiar. Se Carlos estivesse por trás de tudo, isso mudaria tudo. A sala parecia um palco. E ele era o protagonista desmoronando. O desespero se instalou. E uma fração de segundo se transformou em um abismo. Arthur pretendia liderar uma nova era na financial power, mas de repente, tudo o que pensava saber estava se desmoronando. Luzes estavam piscando e ele se sentiu encolher sob a tensão. É verdade, você se jacta de suas vitórias, mas o que sabe sobre a verdadeira natureza da sua empresa? O que Carlos fez com você?
Os murmúrios aumentavam, agora revoltos. O choque da revelação deixou Arthur atordoado, como um golpe direto no estômago. E então, repentinamente, uma nova mensagem brilhou no telão, com a palavra "sold" em letras garrafais. O público gaspa em conjunto. A enormidade da traição começava a se formar em suas mentes. Arthur arregalou os olhos em horror. Como isso era possível? Ele não conseguia responder, e a única coisa que ecoava era o grito de Sofia na mente dele, uma luz num mar de escuridão. O que mais ele não sabia? À medida que a plateia rangia as fronteiras de um escândalo, uma sensação de traição profunda o atingiu. Carlos, amigo ou inimigo? O que realmente estava em jogo? Arthur? A voz de Sofia era quase um sussurro agora, mas ele sentia que tudo tinha mudado. O silêncio era opressivo e a plateia, cheia de caos em potencial, se tornava um campo de batalha para a verdade. O que aconteceria agora? Ele tinha mais perguntas do que respostas. E uma única certeza se formava: nada seria como antes. O rosto de Lucas, antes ignorado, agora era um eco na sua mente. Como ele poderia ter não apenas ignorado um aviso, mas também uma chance de redenção? O futuro não era apenas incerto, era aterrorizante! E enquanto os olhares se fixavam em sua expressão, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Arthur encarou a tela, paralisado. A palavra "sold" brilhava como uma lâmina afiada, cortando o ar ao seu redor. Ele se sentia afundar em um abismo. Sofia, com os olhos arregalados, estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A tensão na sala era densa, como um fio prestes a romper. Arthur, a voz dela tremia, e a urgência em seu tom fazia seu coração disparar. Carlos não fez isso sozinho. Ele está ligado a você de uma forma que você nunca imaginou. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Ele não conseguia entender. O que você quer dizer? Arthur perguntou, entrecortado por um nó na garganta. Você está conectado a uma rede maior, algo que envolve o seu pai. Ele estava por trás das vendas, uma armadilha que começou quando você ainda era criança. As palavras de Sofia dispararam um eco na mente de Arthur. Ele se lembrou de conversas em voz baixa entre seu pai e estranhos. Reuniões em que sempre era mantido à parte. Não, isso não faz sentido. Meu pai? Ele sempre foi protetor. Arthur respondeu, sua voz subindo em desespero. Mas a sala já começou a murmurar. Carlos escutava, e seu sorriso se alargava. Você ainda acredita nas mentiras que alguém lhe contou? Olhe ao seu redor. Você está cercado por pessoas que só querem seu sucesso, até que o sucesso deles fique ameaçado. O cinismo em sua voz era palpável, quase contagioso. Nesse momento, um som cortante ecoou. As luzes da sala começaram a piscar e uma explosão de fumaça tomou conta. Os gritos da plateia misturaram-se em um caos absoluto. Pessoas começavam a se levantar. A pânico se espalhar pelo auditório. Fique calma, todos fiquem calmos. Arthur tentava se fazer ouvir, mas as palavras se perdiam. Ele mal conseguia acreditar que esse momento estava acontecendo diante dele. A adrenalina corria e sua mente tinha dificuldade em focar. E então uma imagem se formou no meio da fumaça. Uma figura alta vestida de preto. Era um homem de terno escuro com um capuz, segurando um dispositivo que piscava em suas pontos.
Mãos! A presença dele parecia surtir um efeito hipnótico. O murmúrio virou um grito. Ele vem! Este é o momento! Se você não agir agora, Arthur poderá perder tudo! Sofia gritou, tentando arrancá-lo da letargia. O medo refletido em seus olhos mostrava que aquilo era sério. Mas, de repente, uma risada estridente ecoou de Carlos. É isso mesmo, Arthur! É hora de você perceber. Lutar contra a verdade é fútil. E o herói que você pensa que é está prestes a cair mais do que nunca. O homem, se Carlos estivesse certo, e se tudo aquilo fosse parte de um plano? Suddenly, a apito cortou e as portas foram trancadas. A sala estava presa em meio ao caos. Arthur olhou em volta e seus olhos se encontraram com os de Lucas, que mesmo com a idade jovem, exibia uma calma inquietante. Era como se ele soubesse algo que os outros não sabiam. A figura encapuzada apontou para a lousa do auditório, oferecendo a próxima cena de um pesadelo. Uma imagem do pai de Arthur surgiu, assinado em documentos que não deveria visualizar, e o impacto foi como um soco no estômago. Seu pai está vinculado a tudo isso, Arthur. Ele te usou desde o começo. Não pode ser, eu não quero acreditar nisso! Arthur gritava, e sua voz reverberava na confusão. Mas a certeza daquela revelação estava se infiltrando em sua mente como uma sombra opressiva. O homem da máscara iniciou uma contagem regressiva no dispositivo, e o pânico se alastrou como fogo em um campo seco. Arthur teve que escolher: confrontaria a verdade devastadora sobre sua família ou continuaria a se perder na ilusão de uma vida que considerava segura? A sala iluminava-se em flashes, enquanto o coração dele batia intenso. E assim, no meio daquele turbilhão, ele soube que nada seria como antes. Vou me aproximar dele. Precisamos descobrir a verdade. Agora! Ele decidiu. Mas enquanto isso, a contagem chegou ao fim. O caos estava apenas começando, e a sombra do desconhecido se aproximava cada vez mais. E o que isso significava para Arthur e todos os que ele amava? O futuro era uma incerteza aterradora. Arthur encarou a tela, paralisado. A palavra sold brilhava como uma lâmina afiada, cortando o ar ao seu redor. Ele se sentia afundar em um abismo. Sofia, com os olhos arregalados, estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A tensão na sala era densa, como um fio prestes a romper. Arthur. A voz dela tremia e a urgência em seu tom fazia seu coração disparar. Carlos não fez isso sozinho. Ele está ligado a você de uma forma que você nunca imaginou. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Ele não conseguia entender. O que você quer dizer? Arthur perguntou, entrecortado por um nó na garganta. Você está conectado a uma rede maior, algo que envolve o seu pai. Ele estava por trás das vendas, uma armadilha que começou quando você ainda era criança. As palavras de Sofia dispararam um eco na mente de Arthur. Ele se lembrou de conversas em voz baixa entre seu pai e estranhos, reuniões em que sempre era mantido à parte. Não! Isso não faz sentido! Meu pai, ele sempre foi protetor! Arthur respondeu, sua voz subindo em desespero, mas a sala já começou a murmurar. Carlos escutava e seu sorriso se alargava. Você ainda acredita nas mentiras que alguém lhe contou? Olhe ao seu redor. Você está cercado por pessoas que só querem seu sucesso.
até que o sucesso deles fique ameaçado. O cinismo em sua voz era palpável, quase contagioso. Nesse momento, um som cortante ecoou. As luzes da sala começaram a piscar e uma explosão de fumaça tomou conta. Os gritos da plateia misturaram-se em caos absoluto. Pessoas começavam a se levantar. O pânico se espalhava pelo auditório. Fique calma! Todos fiquem calmos! Arthur tentava se fazer ouvir, mas as palavras se perdiam. Ele mal conseguia acreditar que esse momento estava acontecendo diante dele. A adrenalina corria e sua mente tinha dificuldade em focar. Suddenly, apito cortou e as portas foram trancadas. A sala estava presa em meio ao caos. Arthur olhou em volta e seus olhos se encontraram com os de Lucas, que mesmo com a idade jovem, exibia uma calma inquietante. Era como se ele soubesse algo que os outros não sabiam. A figura encapuzada começou a se mover pela sala. Ele ativou o dispositivo e um zumbido inquietante começou a invadir o ar. O pânico aumentava e Arthur sentiu o chão se desmanchar sob seus pés. Uma imagem chocante o atravessou. E se Carlos estivesse certo? E se tudo aquilo fosse parte de um plano? A figura encapuzada parou bem na frente de Arthur, começando a falar. Sua voz era grave e autoritária. Arthur, você precisa entender. Sua história está profundamente entrelaçada com a verdade que seu pai escondeu de você. Por que você está fazendo isso? Arthur perguntou, franzindo a testa. Porque sua vida nunca foi só sua, respondeu a figura, desvendando lentamente o capuz. Um choque percorreu a sala ao revelar o rosto. Era seu irmão, Gabriel, que ele pensara estar morto há anos. Seu olhar era sombrio, mas tinha um ardor que Arthur não conseguia ignorar. Gabriel? Como é possível? Você deveria estar morto. A incredulidade o consumia. As palavras travavam em sua garganta. Sobrevivi. Mas o que você não sabe é que fui vigiado. E tudo estava planejado. Nosso pai, Carlos, a venda, tudo isso faz parte de um jogo muito maior. Eles nos usaram a vida inteira, Arthur. A revelação de Gabriel cortou a sala como uma faca. Arthur se sentiu tonto. Você está mentindo! Meu pai, ele me protegeu! O que você chama de proteção é uma armadilha. Ele controlava tudo e você estava no meio. E agora? Ele assumiu um tom ainda mais sombrio. Agora, nós temos que parar isso juntos. Ou perderemos tudo! Sofia, ao lado deles, olhava com uma mistura de esperança e medo. O que vamos fazer? Os olhos de Gabriel brilharam com determinação. Precisamos reunir provas, expor Carlos. Ele não pode continuar. Mas a conta se processava em sua mente. Arthur pensou em tudo o que havia descoberto até então e como cada peça se encaixava em um quebra-cabeça sombrio. Enquanto a multidão ao redor começava a entrar em pânico, as ramificações da verdade estavam prestes a se revelar, de uma forma que ninguém poderia prever. Gabriel, espera! O que mais você não me contou? A urgência em sua voz ecoou pela sala, mas a contagem do dispositivo se aproximava do fim. A sala, já carregada de tensão, parecia estar prestes a explodir. Enquanto...
As luzes piscavam e os gritos cresciam. Arthur se deu conta de que a verdade que tanto temia poderia ser mais devastadora do que conseguia suportar. O futuro estava envolto em trevas e, com isso, o mistério ainda mais profundo estava prestes a ser desvendado. Arthur encarou a tela, paralisado. A palavra sold brilhava como uma lâmina afiada, cortando o ar ao seu redor. Ele se sentia afundar em um abismo. Sofia, com os olhos arregalados, estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A tensão na sala era densa, como um fio prestes a romper. Arthur! A voz dela tremia, e a urgência em seu tom fazia seu coração disparar. Carlos não fez isso sozinho. Ele está ligado a você de uma forma que você nunca imaginou. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Ele não conseguia entender. O que você quer dizer? Arthur perguntou, entrecortado por um nó na garganta. Você está conectado a uma rede maior, algo que envolve o seu pai. Ele estava por trás das vendas, uma armadilha que começou quando você ainda era criança. As palavras de Sofia dispararam um eco na mente de Arthur. Ele se lembrou de conversas em voz baixa entre seu pai e estranhos. Reuniões em que sempre era mantido à parte. Não, isso não faz sentido. Meu pai, ele sempre foi protetor. Arthur respondeu, sua voz subindo em desespero. Mas a sala já começou a murmurar. Carlos escutava e seu sorriso se alargava. Você ainda acredita nas mentiras que alguém lhe contou? Olhe ao seu redor. Você está cercado por pessoas que só querem seu sucesso, até que o sucesso deles fique ameaçado. O cinismo em sua voz era palpável, quase contagioso. Nesse momento, um som cortante ecoou. As luzes da sala começaram a piscar e uma explosão de fumaça tomou conta. Os gritos da plateia misturaram-se em caos absoluto. Pessoas começavam a se levantar. O pânico se espalhava pelo auditório. Fiquem calmos, todos fiquem calmos. Arthur tentava se fazer ouvir, mas as palavras se perdiam. Ele mal conseguia acreditar que esse momento estava acontecendo diante dele. A adrenalina corria e sua mente tinha dificuldade em focar. Subitamente, uma figura encapuzada começou a se mover pela sala. Ele ativou o dispositivo e um zumbido inquietante começou a invadir o ar. O pânico aumentava quando a figura parou bem na frente de Arthur, começando a falar com uma voz grave e autoritária. Contudo, o que ele disse gelou o coração de todos. Arthur, seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é o protetor, mas sim o arauto da ruína. A tensão aumentou. Uma densa nuvem de confusão se formando entre as pessoas. Por quê? O que você sabe sobre ele? Arthur questionou, a adrenalina pulsando em suas veias. Meu pai sempre cuidou de mim, mas a figura se revelou, puxando o capuz para trás. Para seu horror, Arthur viu o rosto de alguém que achava estar longe para sempre. Arthur, sou eu, Victor, seu irmão gêmeo. Você não se lembra, mas eu também estava aqui. Fugi, me esconderam e tudo isso é parte do plano que ele fez. Arthur ficou em choque. Victor, mas você tá morto? Eles disseram que você... Não conseguimos. Sua voz falhou. As lembranças de um passado enterrado começavam a voltar, fragmentadas, mas dolorosas. Não estava morto, Arthur. Fui levado, mantido longe, e agora volto para te alertar. O nosso pai, ele está por trás de tudo. Ele armou cada jogada, fazendo você se tornar o rosto da empresa que ele vai destruir. A plateia prendeu a respiração, a incredulidade preenchendo o ar.
A sala estava prestes a desmoronar. O público estava dividido entre a necessidade de entender o que estava acontecendo e o terror que brotava na narrativa inesperada. Não! Isso não é verdade, Arthur! Gritou, mas a fé que tinha no pai começou a se desvanecer com as revelações. Você está mentindo! Olhe dentro de si, Arthur! Não importa o quanto você se apegue à ideia de um pai amoroso. Ele nos usou e agora está prestes a sacrificar você na sua busca de poder. A urgência na voz de Victor era palpável. Enquanto todos observavam, um alarme começou a soar. As luzes piscavam freneticamente e o zumbido da figura encapuzada aumentou. Victor ergueu as mãos, gesticulando freneticamente. Arthur, precisamos agir agora. Não podemos deixá-lo controlar o nosso destino. Uma onda de confusão varreu a plateia. O que Arthur faria? Ele estava em um labirinto de mentiras e verdades dolorosas. Luzes estavam apagadas. A sala se tornava um campo de batalha para a verdade, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém esperava. O futuro não era apenas incerto, era aterrorizante. E enquanto a contagem recomeçava, Arthur se deu conta de que não era apenas seu legado em jogo, mas também a vida dele e de todos que ama. Como ele lidaria com essa nova realidade que veio à tona? Era hora de decidir. Arthur encarou a tela, paralisado. A palavra sold brilhava como uma lâmina afiada, cortando o ar ao seu redor. Ele se sentia afundar em um abismo. Sofia, com os olhos arregalados, estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A tensão na sala estava densa, como um fio prestes a romper. Arthur! A voz dela tremia, e a urgência em seu tom fazia seu coração disparar. Carlos não fez isso sozinho. Ele está ligado a você de uma forma que você nunca imaginou. O choque se espalhou como fogo em palha seca. Ele não conseguia entender. O que você quer dizer? Arthur perguntou, entrecortado por um nó na garganta. Você está conectado a uma rede maior, algo que envolve o seu pai. Ele estava por trás das vendas. Uma armadilha que começou quando você ainda era criança. As palavras de Sofia dispararam um eco na mente de Arthur. Ele se lembrou de conversas em voz baixa entre seu pai e estranhos. Reuniões em que sempre era mantido à parte. Não, isso não faz sentido. Meu pai, ele sempre foi protetor. Arthur respondeu, sua voz subindo em desespero. Mas a sala já começou a murmurar. Carlos escutava e seu sorriso se alargava. Você ainda acredita nas mentiras que alguém lhe contou? Olhe ao seu redor. Você está cercado por pessoas que só querem seu sucesso, até que o sucesso deles fique ameaçado. O cinismo em sua voz era palpável, quase contagioso. Nesse momento, um som cortante ecoou. As luzes da sala começaram a piscar e uma explosão de fumaça tomou conta. Os gritos da plateia misturaram-se em caos absoluto. Pessoas começavam a se levantar. O pânico se espalhava pelo auditório. Fiquem calmos! Todos fiquem calmos! Arthur tentava se fazer ouvir, mas as palavras se perdiam. Ele mal conseguia acreditar que esse momento estava acontecendo diante dele. A adrenalina corria e sua mente tinha dificuldade em focar. Subitamente, uma figura encapuzada começou a se mover pela sala. Ele ativou o dispositivo
e um zumbido inquietante começou a invadir o ar. O pânico aumentava quando a figura parou bem na frente de Arthur, começando a falar com uma voz grave e autoritária. Contudo, o que ele disse gelou o coração de todos. Arthur, seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é o protetor, mas sim o arauco da ruína. A tensão aumentou. Uma densa nuvem de confusão se formando entre as pessoas. Por quê? O que você sabe sobre ele? Arthur questionou, a adrenalina pulsando em suas veias. Meu pai sempre cuidou de mim. Mas a figura se revelou, puxando o capuz para trás. Para seu... Hora! Arthur viu o rosto de alguém que achava estar longe para sempre. Arthur! Sou eu, Victor! Seu irmão gêmeo! Você não se lembra, mas eu também estava aqui. Fugi, me esconderam, e tudo isso é parte do plano que ele fez. Arthur ficou em choque. Victor? Mas você está morto! Eles disseram que você... Não conseguimos! Sua voz falhou. As lembranças de um passado enterrado começavam a voltar, fragmentadas, mas dolorosas. Não estava morto, Arthur! Fui levado, mantido longe. E agora volto para te alertar. O nosso pai, ele está por trás de tudo. Ele armou cada jogada, fazendo você se tornar o rosto da empresa que ele vai destruir. A plateia prendeu a respiração, a incredulidade preenchendo o ar. A sala estava prestes a desmoronar. O público estava dividido entre a necessidade de entender o que estava acontecendo e o terror que brotava na narrativa inesperada. Não, isso não é verdade! Arthur gritou, mas a fé que tinha no pai começou a se desvanecer com as revelações. Você tá mentindo! Olhe dentro de si, Arthur. Não importa o quanto você se apegue à ideia de um pai amoroso. Ele nos usou e agora está prestes a sacrificar você na sua busca de poder. A urgência na voz de Victor era palpável. Enquanto todos observavam, um alarme começou a soar. As luzes piscavam freneticamente e o zumbido da figura encapuzada aumentou. Victor ergueu as mãos, gesticulando freneticamente. Arthur, precisamos agir agora! Não podemos deixá-lo controlar o nosso destino. Uma onda de confusão varreu a plateia! O que Arthur faria? Ele estava em um labirinto de mentiras e verdades dolorosas. Luzes estavam apagadas. A sala se tornava um campo de batalha para a verdade. E a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém esperava. O futuro não era apenas incerto, era aterrorizante. E enquanto a contagem recomeçava, uma explosão inesperada fez a sala tremer. Um clarão ofuscante irrompeu pela entrada e a porta principal foi arrombada. Várias figuras encapuzadas entraram, tomadas pela urgência e pelo desespero. Uma voz conhecida ecoou entre o caos. Arthur, Sofia, para cá, agora! Era Lucas, com o rosto pálido e o olhar alerta. Eles chegaram antes do que imaginávamos. Temos que sair, isso é uma armadilha. Arthur sentiu seu mundo desmoronar. Não era apenas a empresa ou o legado. Era uma batalha por suas vidas. Sentiu o coração acelerar e toda a tensão se misturou em um só pensamento claro. Ele não só estava lutando contra Carlos e o que poderia fazer a empresa, mas contra uma conspiração que envolvia pessoas em quem confiava e que poderia muito bem encerrar a sua vida para sempre. E no meio daquela confusão, continuou, esculpirem-o plenamente, meu mundo desmoronar.
Mas muitas histórias alinho que nunca todas as querem. Impostos cumprimentarem em vida. Eu sonho las tensão. Belíssima conspiração. Que importa, né? Importa temos como. Cumprir o mundo assim seremos. Por isso, possivelmente. Kine, eu vou fazer um espetáculo de paradigma. Yes, boa cascada, gritando pelo poema e sapatos. Bela, velha, muito boa. Mas, posterior, no mundo conta a última coisa que ele ouviu foram as palavras de Victor. A escolha é entre ficar e lutar ou fugir. Mas sabia que as consequências de qualquer decisão seriam eternas. Arthur encarou a tela, paralisado. O pânico aumentava. Sofia puxou pelo braço, mas seus pés pareciam grudados no chão. As figuras encapuzadas se moviam, e a voz de Lucas ecoava como um grito em sua mente. Arthur, precisamos sair agora! Mas ele não se movia. A palavra sold ainda brilhava diante dele, chamando-o de volta à realidade. O que havia acontecido? O que estava em jogo? Seu pai, Carlos, Victor, tudo parecia um emaranhado de mentiras. Arthur, escute! Lucas gritou, os olhos aflitos. Essa é a hora! Eles vão fazer algo! É quando uma explosão ensurdecedora rompeu a tensão. As luzes piscavam e a fumaça encheu o ar, cobrindo. Ai, de que? A sala em um manto de caos. Arthur tentou respirar, mas o ar estava pesado, quente, sufocante. O pânico tomou conta e os gritos começaram a misturar-se em um coro desconcertante. Foco! Gritou Sofia, enquanto puxava Arthur para um canto. Não podemos panicar! Mas Arthur estava paralisado. A figura de Victor, a revelação. Tudo começava a se dissolver em confusão. Victor, como você pôde fazer isso? Por que agora? Arthur sentiu a dor rasgar seu peito. Ele não sabia em quem confiar. A imagem do irmão estava distorcida pelas emoções. Eu fiz isso por você, por nós! Victor respondeu, a voz carregada de desespero. E então, como se o tempo tivesse tarado, a figura encapuzada na frente dele virou-se, revelando um rosto conhecido. Era Carlos! Um sorriso maligno nos lábios. Você realmente achou que poderia escapar, Arthur? O jogo apenas começa. Carlos zombou, os olhos brilhando de satisfação. Esse fogo é apenas uma amostra do que está por vir. Mas as palavras de Carlos foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Um estrondo vindo da parte de trás do auditório fez a plateia gritar. A porta se estilhaçou e um grupo de pessoas entrou, todas vestidas de preto, armadas e com máscaras. A cena virou um pesadelo. As pessoas correram e a sala se transformou em um caos total. Arthur olhou para Sofia, que estava em choque, enquanto Lucas tentava ajudar os outros a se desvencilharem da confusão. E foi então que foi revelado o inesperado. Carlos gritou para os homens mascarados: Agora! Traga a criança! O coração de Arthur parou. A criança? Perguntou, confuso. Do que você está falando? Carlos soltou uma risada. A exatidão de suas palavras congelou no ar. Surpresa! Você tem um irmãozinho que nunca soube que existia.
Um verdadeiro herdeiro da Financial Power. O rosto de Victor se contorceu em choque. O quê? Não! Isso não pode ser verdade! Sim, Arthur! Carlos riu, o olhar insano refletindo a confusão. Um verdadeiro sucessor para os seus planos. E agora, você terá que escolher. Você o salva ou deixa-o tomar tudo? A sala caiu em um silêncio mortal, cheio de incredulidade. O peso da revelação era esmagador. Arthur olhou para os rostos ao seu redor. Todos estavam perdidos entre a tensão e o desespero. Ele sentiu-a pressão aumentando e uma sensação de traição doía como uma faca em seu peito. Não, não, não! Ele sussurrou, desmoronando. A urgência se espalhou. A voz dentro dele gritou. Ele precisava agir. Arthur, precisamos da sua decisão! Lucas bradou, mas Arthur já estava paralisado. Ele sentia o mundo desmoronando. O que mais ele não sabia? O que mais estava em jogo? Em meio ao caos, os homens mascarados avançaram, cada passo pesado como aço. O futuro de Arthur não era apenas incerto. Agora era uma tormenta. Enquanto todos corriam e gritam, ele se viu encurralado entre a verdade e o abismo. O que faria agora? A vida de um irmão desconhecido em jogo. Seu legado em ruínas. A escolha pairava no ar como um peso insuportável. O que mais Carlos tinha escondido? As respostas estavam mais longe do que nunca. E a verdade estava prestes a desabar sobre ele, como um castelo de cartas prestes a se despedaçar. O pânico crescia. Arthur estava preso. Suas pernas pareciam coladas ao chão. As figuras encapuzadas se moviam e Carlos, com aquele sorriso malévolo, continuava a rir. Esse irmãozinho que você nunca soube que existia. Ele é a chave para tudo. Você o salvará ou perderá tudo que é seu. Os gritos na sala se misturavam a uma urgência palpável. Arthur sentiu um nó na garganta. Poderia existir mais uma pessoa na jogada? Lucas estava cada vez mais agitado, puxando-o com uma força desesperada. Arthur, temos que sair agora! O tempo está acabando! Mas as palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Um irmão? E se fosse verdade? O que mais seu pai havia ocultado? Uma onda de confusão e raiva invadiu seus sentidos. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Era tudo tão surreal. Arthur, você não vai deixar seu legado ser destruído por um monte de mentiras. O que você decide agora define tudo. Carlos continuou incansável. Arthur olhou para Sofia, seus olhos refletindo um medo e uma determinação que ele tão bem sentia. Mas a situação parecia perdida. Subitamente, uma explosão ensurdecedora estourou em uma das saídas. As portas foram arrombadas e algumas das figuras encapuzadas foram lançadas para longe. Uma fumaça espessa invadiu o espaço e o caos se instaurou. Arthur lutou para recuperar a compostura, mas seu corpo estava paralisado. O que está acontecendo? Ele mal conseguia pensar, a visão turva. Além da fumaça, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestindo um terno escuro e óculos escuros. Parecia conhecer muito bem o que acontecia. Arthur! A voz dele cortou o ar cortante. Eu sou Daniel. Vim para te ajudar. O homem avançou, imperturbável pelo tumulto. Carlos nunca foi seu verdadeiro pai. Ele simplesmente se aproveitou da sua vida. Você deve saber a verdade sobre quem você realmente é. As palavras deslocaram Arthur como um soco no estômago. O quê? Você não é só o CEO da Financial Power.
Você é o herdeiro da verdadeira fortuna da família. Seu pai biológico está vivo. E tudo o que você conhece é uma fachada. Carlos manipulou você desde pequeno para me manter longe. O mundo ao redor parecia girar. As peças daquele quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar. Mas a imagem era devastadora. Tudo o que acreditava ser verdade se desmoronava rapidamente. Ele olhou para Sofia e não viu mais o apoio de antes. O rosto dela estava pálido, incrédulo. Lucas estava com a boca aberta, os olhos acendendo de compreensão. Você está mentindo! Arthur gritou, lutando contra a onda de emoções. Mas dentro de si, algo estava se alastrando. Ele não tinha certeza do que era verdadeiro. Enquanto ele tentava organizar os pensamentos, um estrondo adicional ecoou e a sala tremeu novamente. As luzes começaram a falhar e um novo alarme soou. Nós temos que sair agora! Lucas gritou, puxando-o na direção oposta. Mas antes que pudessem se mover, alguém surgiu da fumaça. Foi uma figura familiar, uma mulher. Era a mãe de Arthur. Arthur, você precisa me ouvir! Ela gritou, a voz ressoando acima do barulho. A expressão dela era de desespero, e algo dentro dele se quebrou. Você não pode confiar em Carlos. Ele fez isso e tudo por poder. Arthur sentiu um turbilhão de emoções. Ela estava ali e tudo o que ele sabia se desintegrava a cada palavra. Mãe, mas você desapareceu! Eu tinha que me esconder. Mas agora você precisa entender. Toda essa trama, todos esses anos está acabando. Carlos está em um jogo maior e o controle da sua vida é a chave. Uma luz intensa piscou em meio à fumaça, revelando rostos confusos e expressões de pavor. O labirinto de mentiras agora estava exposto, e a verdade estava mais distante do que nunca. O que realmente estava em jogo? Arthur se viu no centro de uma tempestade de traições, entrelaçado em segredos que o envolviam a cada instante. Ele tinha que decidir rapidamente. Correr atrás de sua mãe, confiar em Daniel e tudo o que estava sendo revelado, ou confrontar Carlos que ainda pulsava com poder na sala. E tudo isso enquanto o tempo corria. Tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A sala começava a entrar em colapso. Arthur apenas sorriu nervosamente enquanto sentia seu coração disparar. A escolha mais difícil da vida dele estava para se desenrolar, e ele não sabia se estava pronto. Arthur encarou a tela, paralisado. O pânico aumentava! Sofia puxou-o pelo braço, mas seus pés pareciam grudados no chão. As figuras encapuzadas se moviam, e Carlos, com aquele sorriso malévolo, continuava a rir. Esse irmãozinho que você nunca soube que existia? Ele é a chave para tudo. Você o salvará ou perderá tudo o que é seu. Os gritos na sala se misturavam a uma urgência palpável. Arthur sentiu um nó na garganta. Poderia existir mais uma pessoa na jogada? Lucas estava cada vez mais agitado, puxando com uma força desesperada. Arthur, temos que sair agora. O tempo está acabando. Mas as palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Um irmão? E se fosse verdade? O que mais seu pai havia ocultado? Uma onda de confusão e raiva invadiu seus sentidos. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Era tudo tão surreal. Arthur, você não vai deixar seu legado ser destruído por um monte de mentiras. O que você decide agora define tudo. Carlos continuou incansável.
Arthur olhou para Sofia, seus olhos refletindo um medo e uma determinação que ele também sentia. Mas a situação parecia perdida. Subitamente, uma explosão ensurdecedora estourou em uma das saídas. As portas foram arrombadas e algumas das figuras encapuzadas foram lançadas para longe. Uma fumaça espessa invadiu o espaço e o caos se instaurou. Arthur lutou para recuperar a compostura, mas seu corpo estava paralisado. O que está acontecendo? Ele mal conseguia pensar. A visão turva. Além da fumaça, uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestindo um terno escuro e óculos escuros. Parecia conhecer muito bem o que acontecia. Arthur! A voz dele cortou o ar cortante. Eu sou Daniel. Vim para te ajudar. O homem avançou, imperturbável pelo tumulto. Carlos nunca foi seu verdadeiro pai. Ele simplesmente se aproveitou da sua vida. Você deve saber a verdade sobre quem você realmente é. As palavras deslocaram Arthur como um soco no estômago. O quê? Você não é só o CEO da Financial Power. Você é o herdeiro da verdadeira fortuna da família. Seu pai biológico está vivo e tudo que você conhece é uma fachada. Carlos manipulou você desde pequeno para me manter longe. O mundo ao redor parecia girar. As peças daquele quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar, mas a imagem era devastadora. Ele olhou para Sofia e não viu mais o apoio de antes. O rosto dela estava pálido, incrédulo. Lucas estava com a boca aberta, os olhos acendendo de compreensão. Você está mentindo! Arthur gritou, lutando contra a onda de emoções. Mas dentro de si, algo estava se alastrando. Ele não tinha certeza do que era verdadeiro. Enquanto ele tentava organizar os pensamentos, um estrondo adicional ecoou e a sala tremeu novamente. As luzes começaram a falhar e um novo alarme soou. Nós temos que sair agora! Lucas gritou, puxando na direção oposta. Mas antes que pudessem se mover, alguém surgiu da fumaça. Foi uma figura familiar, uma mulher. Era a mãe de Arthur. Arthur, você precisa me ouvir, ela gritou, a voz ressoando acima do barulho. A expressão dela era de desespero e algo dentro dele se quebrou. Você não pode confiar em Carlos. Ele fez isso tudo por poder. Arthur sentiu um turbilhão de emoções. Ela estava ali e tudo o que ele sabia se desintegrava a cada palavra. Mãe, mas você desapareceu! Eu tinha que me esconder. Mas agora você precisa entender. Toda essa trama, todos esses anos, está acabando. Carlos está em um jogo maior e o controle da sua vida é a chave. Uma luz intensa piscou em meio à fumaça, revelando rostos confusos e expressões de pavor. O labirinto de mentiras agora estava exposto, e a verdade estava mais distante do que nunca. O que realmente estava em jogo? Arthur se viu no centro de uma tempestade de traições, entrelaçado em segredos que o envolviam a cada instante. Ele tinha que decidir rapidamente. Correr atrás de sua mãe, confiar em Daniel e em tudo que estava sendo revelado, ou confrontar Carlos, que ainda pulsava com poder na sala. E tudo isso enquanto o tempo corria. Tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A sala começava a entrar em colapso. Mãe! Ele gritou, mas o que veio a seguir fez seu coração parar. Do fundo da sala, uma segunda figura encapuzada surgiu, a cabeça baixa. Eu tenho o que preciso.
A voz soou familiar, mas distorcida. Agora tudo termina. E com um movimento rápido, o capuz se foi, revelando uma face que poderia desmoronar todo mundo que Arthur pensava conhecer. Era Lucas! Lucas! Que? Arthur mal conseguiu articular. O choque correu por seu corpo como um choque elétrico. Sim, eu sempre soube, sempre observei você, Arthur. Eu fui escolhido. E agora a nossa verdadeira história vai se desenrolar. Os olhos de Lucas brilharam com uma intensidade que Arthur nunca tinha visto antes. Carlos e eu estamos no mesmo time. E agora você não tem mais como escapar. A sala caiu em um silêncio mortal, a incredulidade se espalhando como um incêndio. Arthur estava agora cercado por pessoas em quem confiou. E tudo que acreditava se desmoronou em um instante. Enquanto a fumaça envolvia tudo e o caos rugia ao seu redor, Arthur percebeu. Não era apenas sua vida que estava em jogo. Era a verdade inteira que agora estava à beira do precipício. E ele estava prestes a perder tudo. A explosão de fumaça era ensurdecedora. Arthur respirou fundo, tentando afastar a confusão que o dominava. Lucas, agora revelado como um traidor, sorriu. É hora de você entender que sempre teve um papel a desempenhar, Arthur. Não há saída. Não! Não pode ser! Você me enganou! Gritou Arthur. Um nó apertando sua garganta. Ele olhou para as figuras encapuzadas e para seu verdadeiro irmão, Victor, que estava paralisado de choque, a boca aberta em incredulidade. Carlos riu, a voz ecoando na sala tumultuada. Sim, toda a sua vida foi uma jogada de xadrez, e você sempre foi apenas uma peça. Tudo o que construiu está prestes a desmoronar. A adrenalina ouçava nas veias de Arthur. Ele precisava agir. A sala estava em desordem total. As pessoas se empurravam, ansiosas para escapar do caos. Mas a revelação de um irmão perdido, a corrupção de pessoas em quem confiava, tudo isso deixava sem chão. Mãe! Ele gritou, buscando apoio no rosto familiar que apareceu em meio à fumaça. O que está acontecendo? Por que você não me contou? Ela se aproximou, seus olhos cheios de dor e medo. Arthur, eu fiz o que pude para proteger você. Carlos manipulou tudo por controle. Mas você é mais forte do que imagina. Não deixe que eles o destruam. Em um movimento instintivo, ele se virou para Lucas, a raiva queimando dentro dele. Você não vai me controlar. Ninguém vai me tirar o que construí com tanto esforço. Mas você está errado, disse Lucas com um brilho maligno nos olhos. Apenas aceitando seu lugar, você encontrará paz. Arthur se virou para Victor. O que ele diria? O que foi que eles puderam fazer agora? Ele viu o olhar de fraqueza no rosto do irmão. E por um momento tudo fez sentido. Os dois eram mais fortes juntos. Victor, vamos acabar com isso. Eu não vou deixar Carlos vencer. Uma onda de coragem revitalizou o espírito de Arthur. Ele se lembrou das lições que aprendeu, do que realmente importava. A liberdade, a verdade, sua felicidade. Com um rugido de determinação, ele moveu-se para encarar Carlos. Te observava tudo com um sorriso presunçoso. Está tudo acabado, Carlos. Vou expor sua verdade. E você vai pagar por tudo o que fez. Arthur se virou para a sala, a voz clara e poderosa. Aqueles que acreditam em poder e controle só possuem uma sombra. A verdade sempre virá à tona. As pessoas ao redor começaram a se mover, apoiando-o, ainda atordoadas, mas começando a acreditar. Os murmurinhos tomaram forma, como se a esperança estivesse renascendo no seio da dor.
De repente, as luzes começaram a piscar e o sistema de alarme soou. Agora é a hora! Gritou Sofia, puxando Arthur e Victor para a saída. Precisamos correr! Mas antes que pudessem, Carlos levantou a mão, um dispositivo em sua posse. Você acha que pode fugir? Eu sempre estarei um passo à frente. Arthur sentiu o terror engolir a sala, mas antes que pudesse se preparar, as portas se abriram e figuras conhecidas entraram com uma força avassaladora. Eram aliados, amigos e aqueles que, como ele, já haviam sofrido pela manipulação de Carlos. Vamos! Vamos! Gritou Lucas, seus planos desmoronando à vista. Você não pode escapar. Mas Arthur agora estava cercado por pessoas que acreditavam nele. Ele olhou para seu irmão, que estava à sua frente. Juntos, Victor. E assim se lançaram para o confronto final, apesar de medo e da incerteza. Numa luta frenética entre a verdade e a traição, entre a luz e a escuridão, a sala se tornava um campo de batalha. Arthur agora tinha uma escolha a fazer. Um futuro incerto se desenrolava à sua frente. Seus amigos e aliados ao seu lado. Ele teria que enfrentar suas verdades e mentiras. Com a adrenalina pulsando, ele sabia que não poderia mais hesitar. E enquanto lutava, relembrava-se daquilo que realmente importava: família, amizade e a busca pela verdade. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Qual seria o custo dessa descoberta? Se você chegou até aqui, não pode ficar de fora das próximas reviravoltas dessa história. Você precisa se inscrever agora para não perder as histórias exclusivas que ainda estão por vir. E não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero saber de você também. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Os verdadeiros fãs sabem que seu apoio faz toda a diferença.